E vamos para mais algumas perguntas aí, né? Vamos lá, e aproveitando essa pergunta que a gente fez sobre esse momento anterior, né, dessa preparação dele, o Mauro Guimarães pergunta, se Jesus... aqui. Como foi para ele se adaptar nesse corpo e passar por várias situações aqui no planeta? Pois é, né? Jesus Cristo, qualquer criança, bebê, já tem, quando sai do corpo, quando dorme e sai do corpo, não é um bebê ainda, é um adulto. Era comum Maria, que era uma grande telepata, contando até uma curiosidade, que acho que é isso que a pessoa também quer saber um pouquinho, existem até relatos apócrifos. Para quem não sabe, evangelho apócrifo são aqueles evangelhos que foram colocados de lado pela religião, aprovados foram os canônicos e renegados foram os apócrifos, né? Foram debitados ali da conta dos evangelhos, né? Pela religião. Os evangelhos apócrifos até citam essa passagem onde Maria conversa com o menino Jesus. E é engraçado, remete a uma passagem semelhante de Maia, mãe de Buda, com o Buda menino, que ela se comunica com o bebê e diz que o bebê fala. E tem uma passagem apócrifa que fala que Jesus fala. Não, não é que ele fala, é que ele tinha uma consciência muito grande, Maria era telepata e ela conseguia conversar com Jesus. Aliás, remetendo um pouquinho antes do nascimento de Jesus, quando Maria, antes do casamento dela com José, ela ficava numa espécie de um internato para meninas, né? E ali ela começou a ter o contato com um arcanjo que se apresentou para ela. Isso tudo é evangelho apócrifo. E esse arcanjo falou: eu sou Micael e eu vou te acompanhar a partir de agora. E aí começou a conversar com ela direto, esse Micael. O Micael pediu para ela começar a costurar um manto rubi. E quando ela ia sair de lá para casar com José, né, que ela saiu de lá já para casar, ele se apresentou realmente. Ele falou: eu sou Micael, mas serei Jesus, teu filho. E esse manto que você está bordando é um presente para mim. Então, na verdade, ele já trabalhou isso com ela. Então, na verdade, a relação me remeteu muito a Maria, porque a relação que ela tinha com Jesus era muito lúcida, mesmo na infância. Mesmo nesses momentos. E daí por diante, né? Jesus na infância foi um menino que, como disse, produziu muitos milagres. Ele foi um menino que mostra-se alguns comportamentos infantis mesmo, de Jesus ali brigando com um colega, ficando chateado, ficando irritado. Mostra uma criança normal, que brinca, que é reativa, mas que tinha dons extraordinários, que tinha poderes extraordinários, que já falava coisas extraordinárias. A igreja deixou só um trecho aos 12 anos, no evangelho canônico, quando ele está ali no templo, aos 12 anos, conversando com sábios, né, sacerdotes do templo, e ele mostra um conhecimento inimaginável para um menino judeu de 12 anos. E a partir dali é aquilo que eu falei, ali ele já era um homenzinho, né, porque naquele contexto da época, 12 anos já, pré-adolescência para adolescência, ele já não era mais uma criança. Mas a infância dele foi principalmente entre os essênios. Na primeira infância, os essênios, então, haviam orientadores, ele tinha professores essênios, né? Então, ele não ficava isolado só com Maria. Maria vivia na comunidade essênia. Então, Jesus teve muita orientação, muito apoio, muita ajuda, muito conhecimento a ser resgatado, como eu disse mais cedo, e a ser obtido para poder cumprir o seu propósito, né? Aí você me levantou um ponto que também eleva-se uma imagem, por exemplo, de Jesus, de Maria, de José, como se eles vivessem num estado de miséria, como se eles também não tivessem, como se a família de Jesus, José e Maria, fossem pessoas ignorantes, sem conhecimentos. Não. E realmente as constatações por estudos e por várias ordens, nota-se totalmente o contrário. Era uma riqueza, uma prosperidade de conhecimentos e super preparados, né? Com certeza, né? A gente vê que os avós maternos de Jesus, né, Joaquim e Ana, deram um grande dote para José no casamento. José era um profissional extremamente renomado na época.
Então ele era rico mesmo, eles eram ricos, né? A ideia da pobreza, mais uma vez, né? Temos que quebrar mais um condicionamento religioso aí. Mas a ideia da pobreza, essa exaltação da pobreza, a gente sabe quanto malefício já fez para a humanidade. Plantar no inconsciente coletivo que o dinheiro é pecaminoso. Na verdade, vem de uma ideia, Farrell, mais profunda da religião, plantada por séculos, de que tudo que é humano é pecaminoso. Né? Você vê que os 7 pecados capitais, se você levar aquilo a rigor, como no passado a igreja cobrava das pessoas, você tem que se anular. O sexo é a luxúria, é pecado. Comer com prazer é gula, é pecado. Não podia ter prazer para comer. Você não podia ter prazer para nada. Você quer ter poder? É ambição, é ganância, soberba, é pecado. Você quer ter muito dinheiro? É ganância. Então, na verdade, tudo é pecado. Você não pode nada além de rezar, ficar triste, né? Então, a visão religiosa, ela realmente colocou todo o universo humano, material, como sendo pecaminoso. Por isso que construiu-se uma ideia de que pobrezinho nasceu em Belém, né? Como se diz, não é isso, não era pobrezinho, não é por pobreza. Eles, na verdade, aquela história de que Maria estava grávida e estavam indo para Jerusalém por causa do censo, e aí Jesus chegou o momento de nascer e não tinha lugar para eles ficaram numa estrebaria. Não é essa a história. Na verdade, Jesus ele nasceu numa gruta essênia. Os essênios prepararam tudo e era o melhor lugar era o Albert Einstein da época, era o melhor hospital da época, porque os essênios eram considerados os grandes médicos daquele tempo. Então, na verdade, Jesus nasce com toda a estrutura e com dinheiro, com estrutura material. Aí chegam, além da riqueza da família, do pai, vinda das 2 famílias, de José e Maria, ainda vem o rei mago com ouro, presentear Jesus, porque sabia da importância do dinheiro na missão dele. E ele nunca deixou de aceitar doações para a missão dele também. Né? O próprio evangelho canônico fala de doações que ele recebia para sustentar o processo. Então, as pessoas têm que tirar essa visão pejorativa sobre o dinheiro, tentando colocar em Jesus essa ideia de que ele era pobre, né? Isso... escassez, né? Exato. Né? Essa escassez é que é implantada como um orgulho, né? Como tal pessoa pôde hoje ter destaque e não ter vindo de uma escassez. Às vezes não veio, às vezes, vai do ser humano. Então, não se pode glamorizar algo que, de repente, está fora de um processo de plenitude, né? Então, há uma tentativa de glamorização de todo esse sofrimento, né? Que pode ser gerado através de uma situação árdua e tudo mais, né? Se você gostou desse corte, lembre-se de deixar seu like, de se inscrever nesse canal e fortalece nosso canal principal, porque todos os cortes vêm dele. Se inscreve no canal oficial Filhos do Todo e o episódio completo tá aqui na descrição. Fael Molina falando, um grande abraço.